Olá, meninos do sexto, tudo bem com vocês? Saudade de vocês, tá? Beijos da tia Isa pra vocês. Então vamos lá, meninos. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre o nosso novo conteúdo. Nós vamos iniciar nossa apostila nova, né? Então nós vamos começar a ver um conteúdo novo, tá bom? Eu gostaria que vocês pegassem aí o livro do grupo 4, na página 12, certo? Esse primeiro módulo aí, nós vamos falar sobre concordância nominal. Ah, meu Deus, o que é isso, hein, tia? Calma aí que vocês vão ver que não é um bicho de 7 cabeças, mas que a gente tem que fazer algumas observações, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula, certo? Página 12, vão acompanhando aí comigo. Na verdade, o conteúdo mesmo começa na página 14, tá bom? Começa com as nossas regrinhas, certo? Então, vão acompanhando aí com a tia. Depois eu vou disponibilizar esses slides para vocês verem os slides, tá? E vou disponibilizar o vídeo também para vocês verem também, tá? Então, observem aqui comigo. Nós vamos falar sobre concordância nominal. Antes de falar de concordância nominal, nós vamos relembrar um conteúdo que a gente viu lá nos módulos passados. Nós vimos sobre substantivo e nós vimos sobre adjetivo. Nós vimos que o substantivo é uma classe gramatical que nomeia os seres. Esses seres podem ser reais ou imaginários, né? E também nós vimos sobre os adjetivos. Os adjetivos, eles dão características aos substantivos. Então, podem ser características boas, que a gente vai chamar de qualidade, e podem ser características ruins, que a gente vai chamar de defeitos, né? Mas existem outros tipos de adjetivos também. É só para relembrar vocês que o substantivo nomeia os seres. O adjetivo dá característica a esses seres, certo? Tia, mas por que você está relembrando isso? Porque nós precisamos relembrar isso para ver o próximo conteúdo, certo? Então, vamos começar aqui. Nós vamos ver que os adjetivos e os numerais devem sempre concordar em número e gênero ao substantivo. Nós vimos que número é plural e singular. Gênero é feminino ou masculino. Então, o adjetivo, ele sempre vai concordar em feminino, masculino, singular ou plural com o meu substantivo. Então, eu tenho que sempre observar o meu substantivo. Se o meu substantivo é masculino e está no plural, o meu adjetivo, consequentemente, tem que estar no masculino e no plural, que é o que a gente vai ver aqui agora, né? Então, olhem lá. Os 3 garotos espertos fizeram a tarefa. Quem é o substantivo aqui? Os garotos. Os garotos é o nosso substantivo. Beleza, olha o que tá concordando com garotos. Nós temos os 3 espertos. Então, vocês observem que os é artigo e ele está concordando com garotos. Por quê? Porque ele está no masculino plural. Espertos é adjetivo, está no masculino plural. Por quê? Porque garotos está no masculino plural, certo? Então, o adjetivo espertos e o artigo os estão no plural e conjugados no masculino, pois o substantivo garotos está no plural e é masculino. Essa relação entre os artigos, adjetivos e numerais concordando com o substantivo, nós chamamos de concordância nominal. Então, quando nós flexionamos o adjetivo e os artigos e os numerais de acordo com o substantivo, a gente vai chamar essa relação de concordância nominal, certo? Beleza. A regra geral para a concordância nominal é que os adjetivos, artigos e numerais se flexionem de acordo com o substantivo, que é o que a gente acabou de falar, né? Entretanto, existem algumas regras para que essa concordância ocorra de maneira mais correta. Só que como dentro da nossa língua nós temos várias regrinhas, a concordância nominal ela também tem que seguir algumas regras, que é o que a gente vai ver agora, tá? Primeira regrinha de concordância nominal. Quando eu tenho o verbo ser acompanhando um adjetivo, como é que isso vai funcionar?
esse adjetivo vai vir no masculino, no feminino, como é que vai ser? Então, observem aqui, ó. Quando o verbo ser acompanha um adjetivo. Exemplo, é proibido fumar. É o verbo ser conjugado no presente. Proibido é um adjetivo e ele está no masculino singular, certo? Então, aqui nós observamos. É possível observar que o adjetivo proibido está no masculino, certo? Beleza. Agora, observem aqui, ó. É proibida a entrada de pessoas. Uai, tia, mas peraí, proibida? Você não tinha dito na frase anterior que era proibido? Sim, mas o que a gente vai observar aqui? Nós temos aqui o verbo e nós temos o adjetivo aqui. Por que aqui eu usei proibida e não proibido? Por quê? Porque a entrada, olha o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho um artigo aqui, ó. Após o adjetivo, eu tenho o artigo a. Então, quando isso aqui acontecer, ó, eu tenho que colocar o meu adjetivo no feminino. Sempre que eu estiver utilizando o verbo ser mais um adjetivo e após o adjetivo eu tenho um artigo a, esse adjetivo tem que vir no feminino. Certo? Beleza. Então, observamos que neste exemplo, o adjetivo proibida está no feminino devido à existência do artigo a após o adjetivo. Então, o que nós vamos concluir? Se o adjetivo vier acompanhado do artigo a, ele deve ficar no feminino. Olha o exemplo. É permitida a participação de crianças. Por que permitida? Porque eu tenho o artigo a aqui, certo? Agora, quando o artigo a não aparecer, o adjetivo ficará no masculino. Então, olha a frase de baixo. É permitido entrada de crianças. Opa, permitido? Sim. Porque o artigo a tá aqui? Não. Então, o meu adjetivo vai ficar no masculino. A mesma coisa serve, por exemplo, é proibido fumar. É proibida a entrada de funcionários. Então, aí é só eu observar. Se o artigo a estiver após o adjetivo no feminino. Se não houver o artigo a, adjetivo no masculino. Então, essa é a nossa primeira regrinha. Lembrando que ela sempre tem que existir um verbo ser mais um adjetivo, certo? Beleza. Próxima regra. Uma outra regra que estudaremos é quando se trata de palavras que podem ser adjetivos ou advérbios. Ixi, tia, agora complicou. Adjetivo, eu sei o que é. Adjetivo é o que dá qualidade, que dá características, sim. E o advérbio? O advérbio, ele é uma classe gramatical que ele modifica o verbo, o advérbio ou o adjetivo. Então, aí o que vai acontecer? Quando for advérbio, gente, ele nunca vai flexionar. Quando for advérbio, ele nunca vai para feminino, ele nunca vai para masculino, ele nunca vai para plural, ele nunca vai para singular. Ele sempre vai ficar do mesmo jeito. Agora, quando essa palavra for um adjetivo, aí sim eu vou flexionar. Vocês vão ver a diferença aqui agora a partir dos exemplos que a gente vai dar, tá? Então, observem aqui, ó. Sabemos que os adjetivos se flexionam de acordo com o substantivo. Já o advérbio, não. Pois é uma palavra invariável. O que é uma palavra invariável? Ela não varia de feminino e masculino, de plural e de singular. Ela não varia, tá? Beleza. Observe os exemplos abaixo. Então, vamos observar os exemplos aqui, ó. Ele tem bastantes livros. O que eu vou observar aqui? Bastantes
eu posso substituir por vários, muitos. Então, nesse caso aqui, ele está funcionando como adjetivo. Se ele está funcionando como adjetivo, ele vai se flexionar de acordo com o substantivo, ó. Por que que bastantes está no plural? Porque livros está no plural, certo? Agora, observem aqui. Eles são bastante inteligentes. Esse bastante, ele não significa vários mais. Ele significa muito. Então, aqui ele deixa de ser um adjetivo e se torna um advérbio. Então, ele vai se flexionar? Não, ele não vai se flexionar. Ele sempre vai permanecer do mesmo jeito, certo? E outra coisa que vocês vão observar aqui também. Quando for adjetivo, gente, ele vai acompanhar um substantivo. Quando for advérbio, ele vai acompanhar um adjetivo, tá? Observem aqui, ó, inteligentes é adjetivo, livros é substantivo, certo? Então, concluímos que quando a palavra for um adjetivo, ela se flexionará. Quando ela for um advérbio, ela não se flexionará, certo? Beleza? Próxima regrinha. Terceira regra. Quando um adjetivo qualifica dois substantivos. Ixi, agora complicou, né? Para esse tipo aqui, nós temos duas regras, que isso vai depender da posição do meu adjetivo, tá? Então, nós vamos observar aqui. Exemplo, ó. Música e dança clássicas são lindas. O clássicas está concordando com música e dança. Aí, o que a gente vai observar? No exemplo acima, o adjetivo clássicas está no plural e no feminino, pois concorda com os substantivos música e dança, certo? Beleza. Quando o adjetivo for pós-posto, o que é pós-posto? Quando o adjetivo vier depois dos substantivos, eu posso aplicar duas regras. Então, ó, quando o adjetivo for pós-posto, ou seja, após os substantivos, ele pode concordar com os dois ou apenas com o último. Então, nesse caso aqui, ó, eu poderia concordar música e dança clássicas ou música e dança clássica. Por quê? Como o adjetivo está depois dos substantivos, ó, eu posso concordar com os dois ou eu posso concordar só com o último, certo? Agora, quando o adjetivo vier anteposto, ou seja, quando o adjetivo vier antes dos substantivos, ele deve concordar com o adjetivo que está mais próximo dele. Então, observem aqui, ó. Era uma péssima hora e lugar. Por que eu concordei? Por que eu coloquei péssima? Porque péssima está concordando com hora, que é o substantivo que está mais próximo dele, certo? Então, aqui, ó, péssima está no feminino e singular, pois está concordando com o substantivo hora, que está mais próximo dele, certo? Então, duas regrinhas. Se o adjetivo vier pós-posto, ou seja, depois do substantivo, ele pode concordar com os dois ou com o último. Agora, se o adjetivo vier antes do substantivo, ele sempre vai concordar com o mais próximo, tá bom? Beleza. Próxima regra. Quarta regra. Quando é que se usam as palavras obrigado, anexo, mesmo e próprio? Essas palavras sempre concordarão em número e grau com o substantivo que se refere. Então, ó, as palavras obrigado, anexo, mesmo e próprio sempre vão concordar com o substantivo que elas fazem referência, certo? Então, exemplo. As listas estarão anexas ao documento,
Por que anexas? Porque está concordando com listas. Listas está no plural e é feminino. Então, anexas tem que estar no plural feminino. O documento está anexo ao envelope. Por que anexo? Porque eu estou concordando com documento. Documento é masculino, por isso que anexo é masculino. Documento está no singular, por isso que anexo está no singular. Certo? A cozinheira mesma fez o bolo. Por que mesma? Porque está se referindo à cozinheira. Cozinheira está no feminino singular. Então, mesma vai estar no feminino singular. Os garotos mesmos procuraram por mim. Mesmos. Por que mesmos? Porque está se referindo a garotos. Garotos está no plural masculino. Então, mesmo tem que estar no plural masculino. Por isso, meninos, que a gente fala assim, ó. Quando é menina, a gente fala obrigada. Quando é menino, a gente fala obrigado. Por quê? Porque obrigada concorda com quem está falando. Se a pessoa que está falando é menina, está no singular, obrigada. Se nós estamos falando de menino e é no singular, obrigado. E assim por diante, tá bom? Então, as palavras anexo, mesmo, próprio e obrigado sempre vão concordar com o substantivo, certo? Ok? Beleza. Quinta regrinha. Quando se usa a palavra só? Bom, o que eu vou observar primeiro? Se essa palavra só estiver se referindo a sozinho, ela vai concordar com o substantivo. Agora, se a palavra só tiver o significado de somente, ela sempre vai ficar no singular, tá? Então, olha os exemplos ali, ó. Quando a palavra só tiver o significado de sozinho, ela concordará com o substantivo. Exemplo, os estudantes moram sós. Por que sós? Porque significa sozinho e está concordando com estudante. Estudante está no plural e está no singular. Então, está no plural e está no masculino. Por isso que sós está no plural, certo? Agora, quando a palavra só apresentar o significado de somente, ela permanecerá sem nenhuma alteração, pois é um advérbio sendo invariável. Então, quando o só significar somente, ele vai sempre ficar no singular. Exemplo, eu só queria te ver. Eu somente queria te ver. Então, o só vai ficar sempre desse jeito, tá bom? Entenderam, meninos? Então, essas são as nossas regras de concordância nominal. Agora, para saber se vocês realmente entenderam, nós vamos fazer os próximos exercícios. Então, vamos lá. Com qual dos adjetivos apresentados você completaria as frases abaixo? Então, nós vamos analisar a frase e observar qual é o adjetivo que eu colocaria nessa frase. Então, ó, eu e meu irmão estamos só ou sós? E agora? O que eu vou observar? Eu e meu irmão estamos sozinhos? Então, esse só tem significado de sozinhos. Quando o só tem significado de sozinho, ele concorda com o substantivo. Quais são os substantivos? Ó, eu e meu irmão. Então, somos nós. Nós estamos só ou sós? Nós estamos sós. Então, na primeira frase, vocês vão completar com sós. Certo? B. Lembrando que só tem significado de somente, tá? Aquele casal tem filhos. E agora? O casal tem bastantes ou bastante? Vamos observar uma coisa? Filhos é substantivo. Posso substituir bastante por muitos? Ó, aquele casal tem muitos filhos. Sim, eu posso fazer essa substituição. Então, aqui,
o bastante, ele tá funcionando como adjetivo. Então, ele vai concordar com o substantivo. Se o substantivo é filhos, eu vou pôr bastante ou bastantes? Bastantes, porque filhos está no plural, certo? Então, a letra B vocês vão completar com bastantes. C. Maria está muito ou muita cansada? Ó, Maria está cansada. Cansada é adjetivo. Lembra que eu falei pra vocês que quando vem acompanhando um adjetivo é advérbio? E advérbio é invariável, ele não muda. Então, quando eu digo aqui que é advérbio, ele nunca vai mudar. Então, o correto é Maria está muito cansada, certo? Quando é que eu usaria muita? Eu estou com muita dor. Por quê? Eu estou me referindo muita como várias. Aí ele funciona como adjetivo, aí ele vai variar. Agora aqui muito é advérbio. Advérbio não varia, tá bom? D. É proibido ou é proibida a entrada de pessoas? Lembrando que se aparecer o artigo A, o adjetivo tem que estar no feminino. Tem artigo A? Tem. A. Então, aqui o correto é proibida, certo? As garotas, próprio ou próprias, terminaram o trabalho? Nós vimos que as palavras anexo, mesmo, próprio e obrigado sempre vão concordar com o substantivo. Se eu estou falando de garotas, está no plural, qual será correto? Próprias, certo? E a letra F, atos e palavras soltos ou soltas não geram reflexão. E agora? Lembra que eu falei para vocês que quando nós temos dois substantivos e o adjetivo vem pós-posto, ou seja, o adjetivo vem depois do substantivo, eu posso concordar com os dois ou eu posso concordar com o mais próximo. Então, eu posso concordar ou com atos e palavras, ou eu posso concordar só com palavras. Então, se eu concordar só com palavras, eu vou colocar soltas. Se eu for concordar com os dois, eu coloco soltos. Então, nesse caso aqui, ó, os dois podem completar a frase, certo? As duas opções estariam corretas, tanto soltos como soltas. Tá? Por quê? Porque soltas concorda com o mais próximo. Soltos concorda com os dois, certo? Agora, gente, se o adjetivo tivesse vindo antes do substantivo, aí ele teria que concordar só com o mais próximo. Tá bom? Certo? Então foi isso, gente. Foi tudo muito lindo. E agora, o que vocês vão fazer pra mim? Vocês vão responder os exercícios de aplicação e os exercícios propostos que estão na página. Vou falar aqui para vocês agora. Eu gostaria que vocês tentassem fazer. Qualquer dúvida, vocês mandem no meu WhatsApp, a dúvida de vocês, tá? Os exercícios estão na página 26, tá bom? 26 e 27, certo? Deixa eu ver se na 28 também tem. Tem. Então, são 26, 27 e 28. Aí eu gostaria que vocês tentassem responder e depois eu vou corrigir isso daí, tá bom? Combinado? Qualquer coisa me procurem. Ó, o recadinho pra vocês. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo, certo? Saudades de vocês. Beijos da Tia Isa, tá bom? Fiquem com Deus.